Você tem todo o direito de ter a sua própria opinião a respeito da nova taxa imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Só que para isso, você precisa ter acesso às informações verdadeiras e não aquilo que tem sido divulgado pelo próprio governo brasileiro ou por aquela parcela militante dentro do jornalismo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você o que está por trás dessa decisão e quem é o grande responsável por essa situação. E você verá que os fatos são muito diferentes das narrativas que têm sido disseminadas pela imprensa. O principal exemplo dessa disseminação de narrativas, creio que tem sido a própria Globo. Veja só como foi a abertura do Jornal Nacional na noite de ontem. Boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros de exportação. Numa carta dirigida ao presidente do Brasil, ele ataca ações no STF sobre Jair Bolsonaro e as gigantes das redes sociais. Apesar do superávit americano, afirma que as relações comerciais entre os dois países são injustas para os Estados Unidos. E provoca espanto ao colocar em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos. O presidente Lula já se manifestou também. Em uma publicação feita na rede social X, apenas algumas horas depois do anúncio de Donald Trump, Lula afirma que, abro aspas, o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Fecho aspas. Veja o quanto o presidente foi dissimulado em seus argumentos. Ele defende a competência da Justiça brasileira sobre um processo contra um ex-presidente, que é seu rival político. Mas o seu próprio governo concedeu asilo à ex-primeira-dama peruana, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, e ainda mobilizou um avião da Força Aérea Brasileira para buscá-la. Para salvar a sua velha aliada política, Lula não demonstrou o mínimo de respeito pela soberania do Peru e pela competência da justiça peruana. Na semana passada, tivemos outro exemplo muito claro dessa seletividade do presidente brasileiro. Na última quinta-feira, dia 3 de julho, Lula visitou outra aliada política, Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires após ter sido condenada a 6 anos de prisão por desvios de dinheiro público. Lula fez questão de ressaltar em uma publicação a sua amizade e o seu carinho com Cristina, que, segundo ele, vai muito além da relação institucional. Não satisfeito, nessa mesma viagem, ele ainda posou para uma foto segurando um cartaz que pedia Cristina livre, reforçando a sua narrativa de que a ex-presidente argentina é alvo de perseguição política. Lula quer exigir respeito à soberania nacional brasileira e à competência da justiça brasileira, mas não respeitou a soberania nacional argentina e a competência da justiça argentina, que condenou a sua amiga à prisão. Bom, além do texto publicado pelo presidente, o governo brasileiro, segundo apurado pelo Poder 360, ainda planeja um pronunciamento de Lula em rede nacional para reforçar essa narrativa petista sobre a situação. Esse pronunciamento possivelmente acontecerá já na noite dessa quinta-feira. Enquanto isso, os integrantes do seu governo já começaram a espalhar a sua versão fantasiosa dos fatos para explorar politicamente a situação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou na manhã dessa quinta-feira que a taxa aplicada pelo governo dos Estados Unidos é culpa da família Bolsonaro. Por sinal, essa narrativa é uma das 3 estratégias definidas pelo governo Lula em reunião para responder a essa medida, de acordo com o que foi apurado também nessa quinta-feira pelo portal Metrópolis. Agora, enquanto o governo petista tenta se isentar da responsabilidade sobre o caso, vamos recapitular aqui alguns fatos recentes. Antes mesmo de Trump ter sido eleito para o cargo de presidente dos Estados Unidos, em novembro do ano passado, Lula o associou ao nazismo. Desde que Donald Trump adotou a sua estratégia agressiva em relação às relações comerciais com outros países, Lula tem o atacado constantemente em seus discursos, direta ou indiretamente. Durante os eventos da cúpula do BRICS nesses últimos dias e nos encontros com chefes de Estado nos dias seguintes, esses ataques se repetiram. Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, Lula até hoje se recusa a reconhecer que a responsabilidade pelo início desse conflito é da Rússia. Até hoje insiste em tratar os dois países no mesmo nível de culpa. E o governo brasileiro ainda teve a capacidade de publicar um vídeo nas redes sociais durante a cúpula do BRICS, onde um território ucraniano aparecia como se tivesse sido anexado à Rússia.
Em relação ao Oriente Médio, desde o ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro de 2023, Lula tem pegado muito pesado sempre em suas declarações contra Israel, mas tem sido muito leve em relação ao Hamas, grupo ao qual ele se recusa até hoje a se referir como terrorista. No recente conflito envolvendo o Irã, mais uma vez Lula se posicionou claramente contra Israel e condenou veementemente também o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Durante a cúpula do BRICS, o bloco publicou uma declaração oficial defendendo ainda mais o país persa, que é um dos integrantes do grupo, por sinal. Mas a relação brasileira com o Irã tem um fato ainda mais grave sob a perspectiva dos norte-americanos. Em 2023, o Brasil simplesmente recebeu a visita de navios de guerra iranianos que atracaram no Rio de Janeiro. Essa visita até hoje levanta suspeitas a respeito daquilo que pode ter sido levado por esses navios em sua viagem de volta ao Irã. Ao longo dos últimos anos, Lula buscou também se aproximar cada vez mais dos países integrantes do BRICS, que são, em sua maioria, ditaduras ou autocracias e também rivais dos Estados Unidos. O BRICS foi, durante todo esse tempo, o bloco do qual Lula mais disse se orgulhar de fazer parte. É o bloco que ele elogia o tempo todo e defende o tempo todo. Lula sempre defendeu também a criação de uma moeda própria para o bloco para substituir o dólar em transações entre os países. Em paralelo a tudo isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, protagonizou alguns episódios de tentativas de impor suas decisões de censura contra cidadãos norte-americanos ou que residem legalmente nos Estados Unidos, sem seguir o caminho necessário para que uma decisão da justiça brasileira tivesse validade nos Estados Unidos. E em todas as vezes em que o governo ou a justiça americana se manifestaram em relação a esses casos, o governo brasileiro saiu em defesa de Alexandre de Moraes. E como se tudo isso não bastasse, Lula ainda resolveu dobrar a aposta contra o presidente dos Estados Unidos quando Trump fez uma publicação em defesa de Jair Bolsonaro em sua rede social no início dessa semana. Lula respondeu reforçando sua falsa narrativa de respeito à soberania nacional e mandou Trump praticamente cuidar da sua própria vida. Pois é, agora a Globo afirma que a decisão de Trump coloca em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos, mas não menciona nenhum dentre esses inúmeros exemplos de atitudes de Lula que provocaram essa situação. O governo Lula agora joga toda a responsabilidade sobre Donald Trump e sobre a família Bolsonaro, mas também não menciona nenhum dentre esses inúmeros exemplos de atitudes do presidente que provocaram essa situação. Tudo isso que eu mostrei até aqui é para deixar muito claro o seguinte: Lula plantou ao longo dos últimos anos cada semente necessária para hoje colher uma medida como essa, que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos. Além do próprio Donald Trump, é claro, não existe ninguém nesse mundo tão responsável por essa medida quanto o Lula. E ainda tem mais um ponto que eu preciso abordar aqui, que é indispensável para entender o que pode acontecer daqui para frente. Ao contrário do que boa parte da imprensa faz parecer, o objetivo do governo Trump com essa política tarifária, que vai muito além do Brasil, não é causar um caos no comércio internacional, mas pressionar os países para que eles aceitem negociar as suas próprias tarifas aos produtos norte-americanos. Livros como esse aqui, escrito pelo próprio Donald Trump, mostram muito bem como funciona essa estratégia agressiva no mundo dos negócios. É claro que as relações entre países são muito mais profundas e complexas do que negociações privadas, mas o perfil de Trump como presidente é muito parecido com o perfil de Trump como empreendedor. E, naturalmente, você tem todo o direito de concordar ou discordar do estilo de Trump como negociador. Agora, em que ponto eu quero chegar? Para mim, essa tarifa de 50% anunciada pelo governo dos Estados Unidos faz parte da estratégia de Trump para negociar com o Brasil condições comerciais melhores para os Estados Unidos e é também uma sinalização de que o governo brasileiro está ultrapassando os limites em suas políticas cada vez mais anti-americanas. Ele é o presidente daquele país e tem todo o direito de defender os interesses do próprio país, da mesma forma que Lula deveria estar defendendo os interesses do povo brasileiro, mas a exploração política que ele já passou a fazer sobre essa situação mostra que ele está defendendo o seu próprio interesse e nada mais. Enfim, o fato é que agora está nas mãos de Lula o futuro das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e as consequências que poderão ser enfrentadas pelo povo brasileiro. Cabe agora a Lula decidir se insiste nesse conflito ideológico ou se abre mão, pelo menos um pouquinho do seu ego, para favorecer, pelo menos uma vez na vida, o povo brasileiro.